Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Como que vocês estão nessa noite? Sou o Paulão, estou aqui para vir gravar mais uma aula do Imersos com vocês. Que todos sejam muito bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. A gente vai estar falando hoje um assunto bem legal aqui no Imersos. E antes da gente começar, gente, eu gostaria de pedir para vocês já se inscreverem no nosso canal, tá? Vai estar aparecendo aí na tela aí a notificação para você se inscrever, para você compartilhar esse vídeo também, tá? Marque seus amigos aí, ative o sininho para receber novas notificações ali da nossa igreja, aqui do Ministério de Ensino, os conteúdos da Renovo, tá? E se você puder, gente, compartilhe essa aula aí com os seus amigos para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas aí, tá bom, gente? E a gente vai falar um assunto hoje bem legal aqui no Imersos, tá? Principalmente para os jovens que gostam bastante, eu particularmente também gosto, mas é um assunto legal, mas ele é muito sério ao mesmo tempo. E eu gostaria que a gente pudesse, antes de começar essa aula nessa noite, que a gente pudesse estar aqui em oração, nos colocarmos diante de Deus em oração, para a gente poder trazer este assunto aqui com vocês hoje, tá bom, gente? Então, em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar para a gente começar essa aula aqui, e eu creio que o Senhor vai falar grandemente conosco, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, por estarmos aqui na sua presença, por estarmos nesse momento de aprendizado. Senhor, obrigado por o Senhor falar conosco através da sua palavra. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, e tirar todo tipo de distorção, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra venha gerar vida em nossos corações, venha gerar um alerta sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa estar conosco, guardando as nossas vidas, os nossos corações, e guardando e dando entendimento da Tua palavra, Senhor, é o que te pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Hoje eu vou estar trazendo uma aula aqui para vocês, bem legal, que eu falo sobre algo que muitos jovens gostam, né? Eu também gosto, que é sobre jogos de videogame. Eu queria trazer esse tema aqui pra gente estar falando. O mestre Isaías me deu esse desafio aí para falar, e é uma aula que a gente vai trazer hoje aqui. Vai ter bastante coisa aqui da Bíblia sobre o assunto. Na verdade, a Bíblia ela não fala sobre videogame, né? Mas tem algumas passagens bíblicas que o Senhor ele nos dá, que a gente que vai ter que fazer a escolha do que a gente vai fazer, né? E eu vou falar nessa aula sobre isso, mas essa aula, na verdade, eu vou é um spoiler ali, porque a gente vai levar isso também pro Imersos Talk, tá? A gente vai levar isso pro Imersos Talk, esse assunto, lá pro nosso podcast, pra gente poder falar sobre esse assunto, que é bem legal. O mestre Isaías também, ele tá bem empolgado com esse tema, tá? E eu queria começar essa aula aqui. O tema dessa aula aqui, na verdade, são jogos de videogame. É bênção ou é maldição? Essa é o título aqui da nossa aula. E eu vou falar sobre esse assunto hoje, tá? E pra gente já começar, vamos direto ao assunto, né? O que a Bíblia fala sobre os jogos de videogame? A Bíblia fala algo sobre jogos? A Bíblia não fala sobre os jogos de videogame. A resposta é essa, ela não fala sobre os jogos, ela não faz nenhum tipo de menção direta sobre este assunto. Mas a Bíblia ela nos propõe o seguinte, que a gente viva o quê? Em liberdade. Que a gente faça aquilo que a gente acha que deve fazer, que a gente faça aquilo que a gente acha que é o bom para as nossas vidas. Ela nos propõe a liberdade, né? Para a gente fazer aquilo que a gente gosta. Só que a palavra de Deus ela é bem clara, né? O apóstolo Paulo mesmo já falou isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu também não me deixarei dominar por nenhuma delas, por mais que tudo me seja lícito. E eu queria falar hoje, rapidinho aqui com vocês, uma passagem que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao 19. Eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje eu lhes ordeno, que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando
para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas vocês forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então eu hoje lhes declaro que certamente perecerão e não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Versículo 19. Hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Essa é uma passagem que Deus ele nos traz aqui, o Senhor ele nos trouxe, que é onde ele está nos dando a opção de escolher o bem e o mal. E a gente falando de videogame, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês vão entender. O videogame ele é algo que ele tem coisas boas e coisas ruins. Eu falo isso porque eu jogo videogame. Eu tenho videogame em casa e eu aprendi exatamente o que essa palavra está ensinando. A escolher o que é bem ou não, ou mal. Eu aprendi, eu vou escolher. O bem e o mal vai estar na minha frente, eu vou escolher o que eu quero fazer. E o videogame ele tem muitas coisas boas. Então eu prefiro optar pelo que é bom, por aquilo que vai me fazer bem. Então o videogame ele tem alguns benefícios que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eu vou trazer também aqui um pouco daquilo que pode ser extremamente prejudicial para as nossas vidas, principalmente para jovem. Eu sou jovem, eu gosto de jogar, eu trabalho com a parte de tecnologia ali também, que é um incentivo que o videogame ele ajuda a estimular isso nos jovens. Mas eu vou trazer tanto o lado bom quanto o lado ruim da coisa, né? E a gente vai terminar esse assunto num podcast que vai ser bem legal. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, do que traz de bom os videogames para as nossas vidas. Nós como seres humanos que estamos aqui temos que se desenvolver. E, por exemplo, ele melhora o que? A nossa concentração e a nossa memória. Os jogos de videogame eles fazem isso. Por quê? Porque quando a gente está aqui num jogo de videogame, a gente vai ter que utilizar muito a nossa memória visual, auditiva, porque a gente vai ser, por exemplo, obrigado a ler as instruções do jogo, que são anunciadas ali, e a gente vai ter que lembrar dessas instruções durante o progresso ali do conteúdo do jogo. Ele nos ensina, por exemplo, a seguir regras. A gente fala de regra, os mandamentos aqui da palavra de Deus que nós devemos cumprir. Os jogos de videogame, por exemplo, eles nos ajudam a gente seguir regras. Por quê? Você está ali, dependendo do tipo de jogo, tem a regra para você cumprir ali durante o progresso do jogo, porque se você descumprir, você é penalizado. Se você quebrar a regra do jogo ali, você acaba perdendo a partida. Então, ele nos ajuda também a entender e seguir as regras. Um benefício também que eu acho muito legal, ele melhora o quê? O nosso raciocínio lógico. Eu que trabalho na área de TI, na área de informática, eu tenho que ter um raciocínio lógico ali, e o videogame ele me ajuda muito. Por quê? Porque conforme você está ali na partida, ele vai mandando estímulos para o seu cérebro. E o que acontece? As pessoas que jogam elas vão começar a processar esses estímulos que o cérebro manda de forma mais rápida durante o progresso do jogo. Só que isso não é benefício só para o jogo. Por exemplo, para o seu trabalho, para quem trabalha com números, com informática ou alguma área que é voltada à tecnologia, tem que usar bastante o quê? Bastante estímulos também do cérebro. E esses estímulos vão o quê? Vão fazer com que o nosso cérebro trabalhe continuamente para interpretar esses estímulos, às vezes um desafio no trabalho, algum problema que você tem que resolver na minha área de TI, eu tenho muito problema para resolver. E esses estímulos fazem com que o nosso cérebro trabalhe continuamente e ajude a interpretar aquilo que a gente está ali concentrado a fazer. Também outro benefício, ajuda na concentração. Quando você está ali com um jogo de videogame, você se torna uma pessoa mais concentrada, porque você tem que prestar atenção no que você está fazendo. E isso é extremamente importante para tudo na nossa vida. A gente tem que ter concentração, por exemplo, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está ensinando, quando a gente está estudando a palavra, quando a gente está, por exemplo, num culto, a gente tem que ter o quê? Atenção, a gente tem que ter concentração para receber aquilo que o Senhor quer nos trazer. O jogo de videogame também ele estimula a leitura, principalmente de outros idiomas, porque muitos jogos são em inglês. Então muitas pessoas aprendem inglês também por causa dos videogames, porque está lendo ali, aí não sabe o que é, vai atrás da informação. Então são diversos benefícios que o jogo de videogame ele traz.
desde que seja feito da maneira correta, desde que seja feita da maneira que seja feita com a gente seja sóbrio naquilo que a gente está fazendo, com moderação, sabendo o que vai jogar, sabendo o que escolher para jogar. É um assunto que não é para todo o público, porque tem muita gente que não gosta, mas muitos jovens gostam disso, e é algo que tem que ser feito da forma correta, como o Senhor falou aqui na palavra: eu vou colocar o bem e o mal diante de você. Escolha o bem para que você viva. Ou seja, você quer jogar um videogame? Tem jogos muito bons e tem jogos extremamente prejudiciais. Então, existe a maneira correta de se jogar e também existe a maneira errada. Então, esses benefícios que eu trouxe é quando você está ali jogando da maneira correta, com jogos que te estimulam a pensar, a ter pensamento de estratégia, te estimulam a leitura. Isso é benéfico para você. Mas, por exemplo, existe a maneira ruim também de se jogar videogame. E alguns exemplos aqui que eu vou trazer que realmente acontecem de pessoas que usam o videogame da forma errada. Por exemplo, o tempo. Tem pessoas que extrapolam quando está jogando videogame, porque gasta horas e horas do seu dia nos jogos de videogame, horas essas que a pessoa poderia estar ali produzindo algo para a sua vida, ou para a igreja, ou no seu trabalho. A palavra de Deus nos ensina aqui em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, então a gente também não pode desperdiçar o nosso tempo, principalmente nos jogos. A gente não pode desperdiçar o nosso tempo, porque há tempo para todas as coisas. Você pode usar os jogos de videogame como um tempo de lazer, um tempo de descanso para você se divertir. Tem jogos em família que você pode usar com a família ali para você passar um tempo junto, se divertir em família. Mas tem pessoas que extrapolam, passam horas e horas e horas e horas ali nos jogos. Aí entra um outro problema, que pode se tornar o quê? Um vício. Existem pessoas que passam tanto tempo presas ao videogame que elas esquecem a própria vida, se tornou um vício para ela. Aquilo acabou prendendo a pessoa e se tornou o quê? Prejudicial. A própria palavra de Deus nos ensina que a gente não deve se tornar escravo. Pelo contrário, Cristo nos libertou. Ele nos libertou para que a gente fosse livre. E muitas pessoas acabam usando os jogos da forma errada, onde se torna vício. Existem casos de pessoas que ficam 20 horas no videogame, 30 horas no videogame. Eu já vi lives no YouTube de pessoas que ficaram 36 horas jogando videogame, 40 horas jogando videogame, para 5 minutos para comer alguma coisa no banheiro e volta. Tipo, a vida da pessoa parece que está presa naquilo. Aquilo se tornou um vício. E o vício, a origem dele vem do quê? Vem do latim, da palavra vitium. O que é o vício? Ele é considerado, no latim é considerado uma conduta que se desvia das regras normais de convivência ou das regras normais que já estão estabelecidas. Isso é o vício. Só que, como eu disse para vocês, a gente deve fazer tudo de forma sóbria, de forma moderada e controlada. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Nesse caso, quando o videogame se torna um vício, ela está presa. Aquilo acaba prendendo a pessoa. Quando a gente pratica algo que nos prende, a gente passa a se tornar escravo daquilo. Só que se a gente for ver a palavra de Deus, em Gálatas, diz o quê? Que para a liberdade Cristo nos libertou. Então, permanecei firmes e não vos submeteis a um novo jugo de escravidão. E por que eu estou falando isso para você? Porque tem muitos jovens que em casa têm um videogame, que não sabem controlar. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, quantos jovens que não estavam na escola, porque as escolas estavam fechadas, passaram os seus dias como? Jogando videogame. Ao invés de poder, não está tendo aula, eu vou procurar um curso para fazer online, eu vou fazer algo de proveito, vou me dedicar à leitura da palavra de Deus, vou me dedicar aos estudos, à leitura de bons livros. E teve pessoas que passaram o quê? Horas e horas e horas jogando, perdendo o seu tempo, geraram problemas para a sua saúde.
Outro problema que isso pode gerar realmente, como eu falei agora, a própria saúde. A gente pode sim jogar videogame desde que da maneira correta, selecionando muito bem os jogos que nós vamos jogar, sendo moderado, por exemplo, com o nosso tempo. Então, a gente não pode mais permitir que a gente vá viver a nossa vida em torno disso, principalmente os jovens, porque Deus nos chamou para quê? Para ser livres. Para ser livres. A palavra de Deus nos ensinou isso em Gálatas. Então, o vício, ele causa muitos problemas. E eu vou trazer aqui um pouquinho das consequências que isso pode causar. Como eu falei da saúde, alguns problemas de saúde que os vícios podem causar aqui. Por exemplo, problemas da visão, porque a pessoa fica muito perto ali do jogo, da tela ali. O sedentarismo, a pessoa não faz um exercício, fica só presa ali, ela não cuida da saúde, ela fica sedentária, ela não cuida da alimentação, a má alimentação, que isso vai trazer diversos problemas para a sua saúde. Ansiedade, a pessoa se torna ansiosa, porque dependendo do jogo que ela está ali, ela não consegue vencer o desafio e ela fica ansiosa querendo passar aquilo, pode trazer ansiedade. O estresse devido às horas e horas jogando, entendeu? Você vai passar muito tempo ali sentado ali na frente no sofá ali, na frente da tela ali, e isso pode te trazer problemas na coluna, pode trazer problemas nas suas costas, pode trazer doenças como lordose, hérnia de disco, escoliose. Então esses são problemas que os jogos de videogame podem causar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o videogame não é de Deus? Não estou falando que não é de Deus, mas também não estou falando que é. Eu estou falando que tudo te é lícito, nem tudo te convém. A intenção dessa aula é alertar que o videogame ele traz benefícios, mas ele pode ser extremamente prejudicial, principalmente para os jovens. Por quê? Como eu falei aqui, o sedentarismo, a pessoa não se desenvolve, não quer estudar, o jovem não quer estudar, quer só ficar jogando videogame, passa madrugadas jogando videogame, aí não está trabalhando, não consegue acordar cedo para procurar um emprego, ou então não está estudando, não consegue estudar, não quer estudar, fica só no videogame. E a intenção disso é o quê? É mostrar para vocês, principalmente para os jovens, que isso pode ser prejudicial se for utilizado em excesso e da maneira errada. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ser sóbrios em tudo o que fazemos. Um outro problema que isso pode trazer são problemas de relacionamento. Por quê? A pessoa pode se tornar agressiva, ter uma irritabilidade muito grande. Porque ela está ali jogando, o jogo começa a estressar a pessoa de tal forma, a imersão do jogo é tão grande que a pessoa acaba ficando mais irritada, fica mais agressiva. Por quê? Porque não consegue cumprir com o objetivo dentro do jogo. Existem casos de pessoas que acabam destruindo os próprios consoles ali, quebra controle, quebra e taca da parede porque não consegue. Isso mostra o quê? Uma agressividade, uma irritabilidade ali. E tudo isso é o quê? Usado da maneira correta. Pessoas, como eu falei, ficam horas sem dormir, jogando. Esse hábito, ao longo do tempo, é prejudicial para a saúde. Por quê? Porque você não dorme, você não descansa, você está estressando o seu corpo. E, por exemplo, muitos estudos trazem que os sons dos jogos, das músicas, que os videogames trazem, estimulam a liberação de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Tem diversos vídeos no YouTube que você vê que crianças ficam estressadas por causa disso, que não vão mal na escola, não se desenvolvem, entendeu? Por quê? Porque o jogo está ali prendendo a pessoa, está ali trazendo o quê? Pode se tornar um vício e prender o jovem. Sendo que a Bíblia nos ensina o quê? A ser sóbrios. Vamos ver o que diz a palavra? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ser sóbrio é o que é ser moderado, é ser controlado. Tudo que é em excesso pode se tornar pecado. Tudo que você vai fazer em excesso pode se tornar pecado. Por exemplo, você se alimentar muito, isso pode se tornar pecado. Você viver a sua vida presa a um videogame, pode se tornar pecado. A pessoa que bebe pode se tornar um viciado em bebida, pecado. Então, ser sóbrio, o que é? É ser controlado, é ser moderado. Ser sóbrio é o que? É dominar a si mesmo.
e saber quando que é o momento que você tem que parar. E não permitir que os jogos te influenciem a sua vida e acabe te dominando. Ser sóbrio é isso. É você ter controle. E muitos, como eu falei aqui, largam a própria vida pra ficar só nisso. Tem cara que fica 24 horas pra não tomar banho, cara, quer jogar, não, porque eu não posso perder a partida aqui online, que não sei o que eu não posso perder isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, não dorme, não descansa, vive estressado. Por causa do quê? Do jogo que está sendo utilizado da maneira errada. Como eu disse para vocês, Deuteronômio aqui que eu li para vocês. Deus ele fala, os céus e a terra eu coloco sobre vocês como testemunhas de que eu tenho colocado a vida e a morte, o bem e o mal diante de vocês. Escolhe o que você quer. Mas Deus ele deixa bem claro, escolhe a vida para que você viva. Uma outra coisa que eu queria falar sobre os jogos de videogame que também é utilizado da maneira errada, que é algo que eu passei a ser muito seleto naquilo que eu vou fazer. Que, por exemplo, um cristão que tem a fé em Cristo, ele não pode jamais, por exemplo, permitir dentro da tua casa jogos com temáticas satânicas, jogos de bruxaria, que tenha idolatria, jogos de violência. Por quê? Porque tudo isso que a gente faz vai influenciar diretamente ou indiretamente as nossas vidas. Por quê? Porque são conteúdos que você está ali, que está indo para o teu subconsciente. Eu estava conversando com o mestre Isaías sobre esse assunto e eu mandei para ele algumas temáticas de jogos, que a gente vai falar sobre isso no Imersos, no Talk, onde muitos jogos têm símbolos satânicos que, se a gente for ver, está na palavra de Deus. Tem um jogo, por exemplo, que tem uma arma que chama o Machado de Leviatã. Nós vamos falar sobre isso no Talk. E se a gente conhece a palavra de Deus, nós sabemos quem é Leviatã. Leviatã é um principado, é um demônio. E o cara no jogo utiliza uma arma chamada Machado de Leviatã. E isso ali dentro da casa do cara ali, o cara jogando e permitindo aquilo. Olha só, mais claro que isso, é um tema satânico, é uma temática totalmente demoníaca em um jogo de videogame que está aí acessível para os jovens. Ah, mas Paulão, você está sendo radical demais, você está sendo muito radical. Para aquilo que não é de Deus, a gente tem que ser radical mesmo. Para o pecado, a gente tem que ser sim radical. A gente tem que fazer o quê? Como a palavra nos ensinou. O bem e o mal vai estar na sua frente. A Bíblia não condena você jogar videogame. Ela não te proíbe jogar videogame. Só que ela vai te permitir, ela vai te colocar uma opção que você vai ter a opção que é, mano, eu vou escolher esse jogo aqui que tem temáticas demoníacas, ou eu vou escolher esse jogo aqui, por exemplo, de estratégia que vai me ajudar a me desenvolver. Por exemplo, eu trabalho com tecnologia. Graças ao quê? Por eu gostar de videogame, eu me interessei na área de informática. Porque eu jogo videogame já há muitos anos. Hoje eu sei selecionar aquilo que eu estou jogando. Mas eu jogo há muitos anos. E por eu gostar disso, eu automaticamente fui para a área de informática, na área de TI. E isso se tornou hoje a minha profissão. Eu trabalho com TI. Então eu pude aproveitar aquilo que eu aprendi com os jogos na parte de me desenvolver e virou uma profissão. Fiz uma faculdade de TI, trabalho na área hoje, graças a Deus com um salário abençoado. Deus tem me abençoado. Mas por quê? Porque eu pude tirar de proveito aquilo que foi bom do que os videogames trouxeram para mim. Tem pessoas que estão permitindo jogos. Eu mandei para o Isaías, tem um jogo que se passa dentro do inferno. Você é uma alma dentro do inferno que está ali no inferno. Nós vamos trazer isso no Talk. O jogo se passa no inferno e você tem que escapar do inferno. Essa é a temática do jogo. Aí eu fico pensando, um cristão praticando isso dentro da sua casa, jogando um jogo desse dentro da sua casa, que tipo de influência vai ter na vida dele? A palavra nos ensina que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, água doce e água amarga. Ou é sim ou é não, é sim ou não, que passar disso é do maligno. Ou você realmente vive o evangelho ou não tem meio termo. Como a palavra fala também lá em Apocalipse,
É melhor que você seja frio ou quente. Se você for morno, Deus está a ponto de te vomitar. Ou você realmente é cristão ou você não é, principalmente para o jovem, que é bombardeado todo dia com diversos tipos de assunto. Todo dia o jovem é bombardeado. Vai ter jogo ali demoníaco para jogar? Vai. Vai ter jogo ali com coisas para te desenvolver? Vai também. Escolhe. Só que parece que a tendência do jovem é o quê? É escolher aquilo que é proibido. Parece que quanto é mais proibido, mais gostoso é para fazer. É o que parece. Mas como eu disse aqui para vocês, essa aula aqui ela vai ser até um pouco mais curta, mas ela é o quê? É um spoiler do que a gente vai trazer. Do que a gente vai trazer, do que realmente não pode ser extremamente prejudicial nos jogos de videogame. Por quê? Como eu trouxe aqui um tema só, de uma arma de um jogo chamado Machado de Leviatã. Tem diversos jogos com temáticas demoníacas, com simbologias satânicas. E os jovens estão ali jogando. E os pais permitem. Os pais estão permitindo. Não sei se por falta de entendimento ou se acha que não tem nada a ver. Mas nosso papel aqui no Ministério de Ensino é o quê? É ensinar a palavra de Deus. É orientar a palavra de Deus. Então, tem diversos jogos que vão trazer benefícios para a sua vida, sim, vai te ajudar a desenvolver. Existem tratamentos médicos que usam jogos de videogame para estimular. E existem sim jogos que foram feitos já na intenção mesmo de propagar temas demoníacos, temas satânicos. E muitos cristãos abraçam isso como se não tivesse nada a ver, como não, é só um jogo, você está sendo muito radical. Para o pecado tem que ser sim radical. Para o pecado tem que ser sim muito firme e duro contra. O pecado você tem que ser sim. E principalmente para os pais, fica mais uma vez, sempre que eu vou trazer as minhas aulas aqui, é interessante que eu acabo sempre trazendo esse alerta para os pais. Porque eu sou pai também, a minha filha quer jogar videogame comigo, papai, vamos jogar videogame. E quando ela, isso aqui não, eu vejo que o negócio ali é zoado, eu tiro na hora, isso aqui você não vai pôr a mão não. Eu tiro, deleto, não vai jogar. Por quê? Porque eu tenho que zelar pela minha casa. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus está me ensinando, escolher o bem e o mal. E está aqui, versículo 19, Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Eu, como pai, eu tenho que zelar pelos meus descendentes, pela vida da minha filha que está ali, que quer brincar também, quer passar um tempo comigo, brincar de um jogo ali. E quando eu vejo que a temática ali que ela viu ali no YouTube, ali, não vai, eu tiro na hora. Não, isso aqui você não vai. Isso aqui não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, fica mais uma vez esse alerta para os pais, prestem atenção no que seus filhos fazem, prestem atenção nos joguinhos que seus filhos jogam no celular, porque tem muito pai que deixa o celular ali com a criança ali, para distrair a criança, e ela está ali jogando jogos ali que às vezes é até prejudicial para a própria criança. Então fica esse alerta. E essa aula aqui, ela é mais curta, eu já estou até encerrando, porque a gente vai trazer esse assunto aqui no Imersus Talk, ali eu já conversei com o mestre, nós vamos trazer esse assunto aqui no Imersus Talk, para falar dessa simbologia, porque é algo bem pesado, que infelizmente muitos cristãos estão permitindo dentro de casa, estão permitindo que seus filhos fazem com temáticas satânicas de bruxaria, de feitiçaria, que é algo terrível, que a palavra de Deus condena. E fica esse alerta aqui. Nós vamos tentar trazer para vocês durante a aula ali alguns símbolos nas pesquisas que eu fiz. Tem jogos ali com simbologias de maçonaria, simbologias da cultura egípcia ali, com coisas demoníacas dentro do jogo. E a pessoa ali jogando ali como se tivesse tudo certo. E isso acaba trazendo uma influência terrível para a sua vida. Então eu queria agradecer aí vocês por esse tempo, por essa aula, por estar aqui com a gente, né? Queria pedir mais uma vez também que a gente pudesse... que você está aí, possa compartilhar esse vídeo, principalmente com jovens, se você conhece jovens que gostam de jogar videogame, compartilha com eles essa aula, também lá se inscreve no canal, ativa as notificações ali para você receber mais conteúdos como esse, e fica esse alerta aí para a gente prestar atenção naquilo que a gente
permite dentro da nossa casa, principalmente nos nossos filhos ali, nos jovens. E vamos orar pedindo para que o Senhor possa trazer esse entendimento para as nossas vidas, porque esse tipo de conteúdo ele não pode jamais afetar a tua comunhão com Deus. Ele não pode jamais, essa temática de jogo você não pode permitir que isso afete a sua comunhão com Deus, principalmente os jovens, que às vezes deixam ali de buscar a Deus, ali, de se santificar, de buscar ali o conhecimento da palavra para estar preso a um jogo. Se isso está te prendendo, você já sabe que pode se tornar um vício ali, te fazer escravo. Amém? Mas vamos orar para a gente poder encerrar esta aula aqui, e eu creio que o Senhor vai falar grandemente ainda. Não perca a próxima aula sobre esse assunto, tá? Que a gente vai trazer, que a gente vai começar ali, que isso aqui que eu trouxe é só a pontinha do iceberg ainda, tá bom? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta aula, Senhor, que o Senhor possa trazer esse entendimento, Senhor, para as nossas vidas, principalmente para os jovens, Senhor, daquilo que os jogos de videogame podem causar nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Existem sim, Senhor, coisas boas que podem nos ajudar a nos desenvolvermos, Senhor, mas também existe, Senhor, coisas terríveis que podem ali ser extremamente prejudicial para as nossas vidas, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor traga esse entendimento para os jovens, para os pais também, Senhor, em nome de Jesus, para que entre na nossa vida, na nossa casa, somente aquilo, Senhor, que vai nos trazer bênção, que vai ser benéfico para as nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Traz esse entendimento, Senhor, para as famílias, para os pais, para os filhos, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, Senhor, para que a gente possa ter sempre a vida, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, por esta aula, pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.